Muito boa noite, viventes! Tudo bem? Tudo certo com vocês? Hoje, então, a live vai ser sobre direito institucional voltado ao Ministério Público. Boa noite, Andrew! Do Rio Grande do Sul. A ideia é fazer uma live curtinha para vocês não cansarem muito e aprenderem metade do edital de direito institucional. Terça que vem vai ter a próxima live e a gente fecha o edital em 2 aulas. Gente, sim, eu falo rápido, eu falo correndo e não engulo palavras, mas eu falo rápido, né? Primeiro, quero pedir que vocês não sejam egoístinhas. Cliquem aí no aviãozinho, chamem os amigos que vão fazer o concurso do MPRS ou marca aí a pessoa, manda pro aviãozinho pra pessoa vir pra live pra aprender direito institucional. A live vai ser rápida, eu prometo, antes das 7h40, 7h30, estou encerrando a live. A live vai ficar salva por um dia, tá? Amanhã ela sai, ela não vai ficar salva para sempre. Boa noite, Carol! Então, manda para os amigos. Eu estou dando de graça. Eu só estou pedindo para vocês o quê? Marcar os amigos para os amigos entrarem. Mandem no aviãozinho para que mais gente tenha acesso a isso. O que acontece aqui no Instagram? Às vezes a gente coloca e as pessoas não veem a postagem, perdeu, enfim, o Instagram não entrega para todo mundo, isso é fato. E então eu quero que chegue ao maior número de pessoas possível, porque minha intenção é ajudar as pessoas a passar no concurso. Bora pra matéria? Papel e caneta na mão. Gente, tô preparando um material topzera dessa matéria. Bora lá. Direito institucional, então. Primeiro, a gente tem que entender quem é o órgão que a gente vai fazer o concurso, né? O Ministério Público. Todo mundo une o Ministério Público. Acusação! Tá lá pra acusar, pra botar o dedo nos outros. Também. Eu sempre brinco que a gente tem animus fudendi, tá? Mas também tem outros prismas do Ministério Público que depois que vocês entrarem lá dentro, vocês vão conhecer muito bem. Ambiental, tem a infância, tem idoso, tem consumidor, tem muitas outras coisas que a gente não conhece como atuação do Ministério Público, certo? O que é a Constituição Federal? Eu vou ir, gente, pelos pontos do edital, tá? E eu vou dizendo para vocês. O ponto é o Ministério Público, tá? É o primeiro ponto de direito institucional. A live vai ficar gravada 24 horas, Júlia. A Constituição Federal me diz o quê? Lá no artigo 127 da Constituição Federal, me fala que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Vamos entender isso um por um, porque lendo assim o artigo da Constituição é muito bonito, mas não é isso que vai ser pedido em prova. Né? Bom, quando a Constituição me diz que o Ministério Público é uma instituição permanente, ela é uma instituição perene, ela é uma instituição que não pode ser encerrada, seja pelo governante, seja pelo legislativo. Ela não pode ser encerrada, é uma instituição perene, permanente. A Constituição ainda me diz que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado. Cuidado aqui, o Ministério Público está junto na Constituição Federal com a Defensoria Pública e a Advocacia como funções essenciais à função jurisdicional do Estado, tá? É o Ministério Público, a Defensoria Pública e o advogado. Obrigada, Rafaela, que bom ver isso. Oi, Tadeu, boa noite. Oi, Iná. Então, o MP é uma instituição essencial à função jurisdicional. Cuidado quando vocês leem isso, para que a banca não coloque uma questão perguntando o seguinte:
O Ministério Público tem função imprescindível à função jurisdicional do Estado? Errado. E não só porque a palavra essencial, que é o que está na Constituição, é diferente da palavra imprescindível, como pelo fato de haver muitas ações sem manifestação do Ministério Público. Não é em todas as ações judiciais que o Ministério Público atua. Algumas o MP vai atuar como parte, como autor da ação, por exemplo, na ação penal, numa ação civil pública. Boa noite, Mari! Algumas vezes ele vai atuar como custos legis, certo? Vendo se a ordem jurídica está sendo aplicada. Depois a gente vai ver sobre isso. E algumas vezes ele vai atuar, por exemplo, porque tem um menor, tem um incapaz, tem um idoso. Então, em outras ações, por exemplo, o Ministério Público nem vai atuar. Não tem atuação do Ministério Público. E ele não deixa de ser o quê? Uma instituição essencial à função jurisdicional. Então, essencial é imprescindível? Não é, tá? Ainda, a gente tem que saber que o MP atua judicialmente e extrajudicialmente. Como assim extrajudicialmente, Ju? Chega lá um caso de uma criança que não está sendo bem tratada. A gente vai fazer um procedimento extrajudicial, que o judiciário não é chamado, e a gente vai fazer algumas diligências para ver como é que tá essa criança. Para, se for o caso, judicializar, ajuizar uma ação contra os pais da criança, contra os responsáveis dessa criança. Assim também com o idoso, certo? Da mesma maneira, a gente pode fazer uma investigação para ver se aconteceu uma improbidade administrativa, por exemplo, no município, e depois ajuizar ou não uma ação de improbidade, uma ação civil pública de improbidade administrativa. Como pode também o MP meramente fazer uma recomendação ao município. Recomendo que quando for fazer isso, isso e isso. Boa noite, Jaine. Boa noite, Nath. Então, gente, não é só função judicial, tem a extrajudicial e é muitíssimo importante essa função do Ministério Público. Lembrando também, boa noite, Ilane. Lembrando também que o Ministério Público pode fazer investigação criminal. Temos um procedimento extrajudicial chamado PIC. E nele, sim, podemos fazer investigação criminal, certo? No lugar da polícia, É normal? Não, não é normal, porque a atribuição normal é da polícia. Jaine, morta de saudade de ti, aparece lá no MP. Bom, então falamos que é uma instituição permanente, uma instituição essencial e que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica. E aqui a própria Constituição já dá, então, a atribuição do Ministério Público de ser um fiscal da aplicação da lei, um chamado custos legis. O Ministério Público atuando como custos legis, defendendo o ordenamento jurídico, defendendo as leis, tá? Também compete ao Ministério Público a defesa do regime democrático. E aqui, gente, não é só defender o regime democrático, aí a gente já pensa direto em eleições. É verdade, eleições. Eu sempre vejo alguém do Ministério Público lá fiscalizando. Sim, não só essa atribuição de fiscalização na época das eleições, de ajuizamento de ações contra fraudes, contra a compra de votos, enfim, a fiscalização in loco, a fiscalização lá na data das eleições e as ações, ou também, gente, aqui, a gente tem que pensar que a gente vive um regime democrático num estado de direito, certo? Então, um estado baseado em quê? Numa Constituição Federal. E, claro, nos estados, uma Constituição estadual. Sim, ficará salva por apenas um dia. A Eduarda tá certa. E então, gente, é baseada numa Constituição. Então, sempre que a gente defende essa Constituição, defende a aplicação dessa Constituição, por exemplo, numa ação de inconstitucionalidade,
que pode ser direta ou incidental. Posso dizer que a lei está inconstitucional porque vai contra a Constituição. Ou posso deixar e numa ação dizer, ó, isso aqui é ilegal nesse caso, incidentalmente. Então, por qualquer um desses prismas, o Ministério Público atua em defesa do regime democrático, defendendo a Constituição, seja a Constituição Federal, seja a Constituição Estadual, certo? Beleza. Cabe ainda a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Gente, a gente tem direitos coletivos, direito a um meio ambiente saudável, a gente tem direito que os nossos governantes sejam probos, que não nos peguem nosso dinheirinho suado. A gente tem direito à saúde, eu tenho direito à saúde, então eu falei para vocês no direito social, direito a um meio ambiente saudável, direito a que os governantes tenham atuação proba, atuação leal, atuação sem intercorrências. Como também a gente tem direitos individuais que são indisponíveis. Eu não posso dispor da minha saúde, por exemplo. E é por conta disso que o Ministério Público pode ajuizar ação para medicamento, por exemplo, para conseguir medicamento para uma pessoa. Então, ele atua na defesa dos direitos sociais e os direitos individuais indisponíveis, aqueles que a pessoa não pode dispor. Tudo bem? Então, ele atua na salvaguarda desses interesses, sejam eles sociais ou individuais indisponíveis. Quero que vocês tenham em mente aqui o poder executivo, quem executa é o governador, o presidente, o prefeito. O poder legislativo, quem legisla, quem faz as leis, são os senadores, os deputados, os vereadores e quem... Eu falei que poder executivo, poder judiciário, quem julga, quem aplica as leis, os juízes, os desembargadores, os ministros dos tribunais. Onde está o Ministério Público aí, Ju? Em nenhum dos poderes, gente, tá? Em nenhum dos poderes. Muito antigamente, o Ministério Público era visto como uma longa-manos do executivo, porque ele era visto como os olhos do rei. Hoje, não mais. Ele é um poder chamado poder sui generis. É um poder diferente, um poder diferenciado, um poder sui generis. Ou ainda também chamado de quarto poder, que seria o executivo, legislativo, o judiciário e um quarto poder, o Ministério Público, porque ele não se encaixa em nenhum dos outros poderes, ok? Certo. Fechamos o primeiro ponto do edital. Vamos para o segundo. Construção histórica do Ministério Público. Gente, a intenção aqui na live é ir bater 5 pontos do edital. Olha que maravilha, em meia hora te bate 5 pontos do edital. E assim, eu também quero explicar pra vocês a diferença, por exemplo, depois de... Juliana, eu não entendo, não entra na minha cabeça. Ele é procurador do município. E ele defende o município. E tem um procurador do estado que defende o estado. E tem um procurador da república que não defende. O procurador acusa. E eu não sei essa diferença. E eu não sei bem o que é promotor, o que faz promotor. Estamos aqui para solucionar essa situação. Ju, qual edital? Edital, Rafaela, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, cargos de técnico e cargo de analista, tá? A matéria que nós estamos vendo aqui é direito institucional, certo? Vamos lá. Segundo ponto, então, construção histórica do Ministério Público. Bom, é uma parte chata, mas tá no edital, tem que estudar, vamos passar por ela melhor possível. Bom, para alguns, existe uma discussão sobre onde teria surgido a figura do Ministério Público. Alguns dizem que surgiu nas escavações do Egito lá, que demonstram que era um funcionário que era os olhos do rei, e daí tinha o poder de fiscalizar e punir. E ainda tinha um dever de proteger os fragilizados. Vocês vejam bem que já desde aquela época das escavações do Egito, ele já tinha as mesmas funções que tem hoje, né? Fiscalizar, punir. Claro que a gente não pune,
né? A gente fiscaliza e é o dono da ação penal, enfim, inicia a ação penal, persecução penal. E o dever de proteger os fragilizados. Girlane, agora é tenso, né? Nós temos que estudar 5 anos ou mais para aprender. Agora a maioria dos deputados e outros nem sabem as leis e as criam. Injusto isso. É bem injusto, e depois a gente tem que rebolar para poder estudar essas leis que eles, né, não estudaram para fazê-las. Então, lá na época do Egito, como eu estava contando, eles tinham o poder de fiscalizar e punir e dever de proteger os fragilizados, olhem só, e as viúvas, as mulheres viúvas, as crianças órfãs. Então, claro, né, gente, puxando o pensamento para aquela época, as pessoas fragilizadas, eles tinham como pessoa fragilizada a mulher viúva, claro, a criança órfã, até hoje é, né, fragilizada, e sim, tem a atuação do Ministério Público, seja na casa, no orfanato, né, na instituição onde tá a pessoa, que não se chama mais orfanato, assim como tem a atuação do Ministério Público fiscalizando as ILPIs, né, as instituições de longa permanência para idosos, antigos asilos, né, assim como tem a atuação fiscalizadora do Ministério Público no presídio, assim como tem a ação do Ministério Público fazendo controle externo da polícia. Quem controla a polícia é o Ministério Público. Então, para vocês verem que é uma gama de atuação imensa, e isso é que é muito legal de trabalhar no órgão, porque tu não cansa, não é sempre a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, não. É todos os dias uma coisa diferente. Claro, se tu tá numa comarca de entrância inicial, se tu tá numa comarca maior, daí tu já vai te especializando. Ju, quando vai ser a continuação dessa live? Terça-feira que vem, Isabel. Aí a gente vai ver os 5 últimos pontos do edital dessa matéria. Continuando. Uns dizem que surgiu no Egito, outros dizem que surgiu, então, nos Éforos da Esparta ou Temóstenes de Roma. Mas o que todo mundo, que não tem discussão, é que o berço mesmo foi na França, tá? Onde surgiu, enfim, pode ter sido no Egito, em Roma, mas que teve a consolidação do que faz, do que é, foi na França, tá? E daí eles chamavam Legends du Roi, na França, na época do rei Filipe o Belo, e daí ele era, assim, o servidor do rei, ele servia o rei. E com o passar do tempo, o Ministério Público perde essa função de servir o rei para o contrário, né? E daí passa a combater a desigualdade, passa a combater a concentração de poder e agir na ação penal e na fiscalização, inclusive, do próprio poder executivo, do governador. Então, quando ele surge para ajudar o governador, como olhos do governador, como fiscalizador dos outros, e conta tudo pro governador, né? Pro governante, enfim. E daí, com o passar dos anos, o Ministério Público surge como um combate à desigualdade, um combate à concentração de poder, um combate à má atuação do governante, certo? No Brasil, tem 2 grandes marcos. No período colonial, não existia Ministério Público. Por quê? Porque o Brasil era a colônia de Portugal e no direito lusitano, no direito português, não existia a figura, na época, do Ministério Público. E também daí, por isso, aqui não existia. Beleza. Não tinha, então, nada no papel. Lá no Império, 1832, com o Código de Processo Penal do Império, surge, então, a sistematização das ações do Ministério Público. Tô olhando aqui as datas para não me perder, é muita data. Claro que vocês não precisam saber a data, né, gente? Mas como pede a história do MP, então é bom saber que no Brasil, então, a primeira sistematização lá no tempo do Império. Depois, em 1890, regulamentando, então, o Ministério Público em âmbito federal. E aí sim, como órgão, Ministério Público Federal, certo? Continua, então,
com os estatutos, com a elaboração de alguns estatutos, falando sobre as garantias e as vedações dos membros, que veremos adiante, que, claro, já foram modificadas, mas naquela época, 1981, né? Nem eu era nascida. E em 1985, aí é um marco muito importante. Por quê? Porque até então o Ministério Público era uma função principalmente de acusar, né? Era uma função penal. Estamos aqui para acusar, para fazer a ação penal, para fazer a denúncia, o início da ação penal. É isso aí. E aí, em 1985, surge com a ação a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347, a possibilidade do Ministério Público, também chamado de parquet, né? Se escreverem isso na prova, parquet, para quem vai fazer analista. Parquet, muito bonito, desde que esteja em itálico, a letra tem que estar deitadinha. E aí surge o Ministério Público como autor da ação civil pública, então um agente tutelador, que tutela, que defende os direitos difusos e coletivos. Nas Constituições, a primeira Constituição que faz menção expressa ao Ministério Público é a Constituição de 1934, certo? Claro, nossa Constituição, daí vem vindo na Constituição atual, fala sobre as diversas atuações do Ministério Público na infância, com o idoso, com o meio ambiente, com o consumidor, com as comunidades indígenas, com... que mais? Patrimônio histórico, cultural também. É isso aí. Vimos o segundo ponto. Risca lá. Terceiro ponto, divisão do Ministério Público, certo? Essa parte é bem fácil, mas ela vai te esclarecer muito, tá? Temos uma divisão do Ministério Público que é a seguinte, bem comum, bem fácil, que é Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Então, nós temos um Ministério Público da União. Esse Ministério Público da União, que foi quem primeiro surgiu lá historicamente, ele se divide. Ele se divide em 4 outros. Então, o Ministério Público da União, ele se divide em ramos, tá? Em ramos. Quais são os ramos do MPU? Do Ministério Público da União? Puxem 4 flechinhas e coloquem lá. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ministério Público da União se divide em 4. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, certo? Esse é da União. E aí temos os Ministérios Públicos estaduais. Cada estado tem o seu Ministério Público, certo? Então, o Ministério Público da União, aquele que se divide em 4, ele é regido por uma lei orgânica, que é a Lei Complementar 75 de 93, que também é ponto do nosso edital, mas é para a segunda aula. Já os Ministérios Públicos dos Estados, eles têm uma lei orgânica nacional, uma lei orgânica master, que é a Lei 6.625 de 90... Quanto que eu falei? 8.625 de 93, tá certo? Tá certo que eu falei. É a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a LOMP. E ainda, muitos trechos ela deixa em aberto, ela deixa na mão de cada Ministério Público Estadual fazer o seu a própria lei orgânica. No Rio Grande do Sul, então, nós temos a Lei Orgânica Estadual 7669, tá? Então, vamos lá, de novo. Tem o Ministério Público da União, que se divide em 4, Federal, do Trabalho, Militar e Distrito Federal e Territórios. Dos estados, tá? O da União tem a Lei Complementar 75, que é a lei orgânica. Todo mundo que trabalha no MPU, no Ministério Público da União, se chama procurador. Não existe... Existe. Calma, tem uma exceção. Mas a maioria deles é procurador federal, procurador do trabalho, procurador militar, tá? Só vai ter, então, exceção no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Hoje, no Brasil, não temos territórios, né? Mas temos Distrito Federal.
E ele está dentro do Ministério Público da União. Ele é um pouquinho diferente, mas aí ele tem promotores. Mas, mesmo assim, regido pela Lei Complementar 75 de 93. Já os Ministérios Públicos Estaduais, eles são regidos por uma lei orgânica nacional, que é a Lei 8625 de 93, e onde ela não fala, onde ela fala menos do que deveria, vem cada estado, faz a sua própria lei orgânica. A lei orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul é a 7669. Tudo bem? Tudo bem até aí? Gente, entrou no Ministério Público como membro, fiz a prova para membro do Ministério Público, para ser, então, promotor de justiça, tá? Depois eu vou crescendo na carreira, nas entrâncias, existe entrância inicial, intermediária, entrância final, posso virar procurador. Quem é o procurador do Ministério Público Estadual? É aquele que atua perante os tribunais de segundo grau, tá? Então, é aquele que atua perante os tribunais de segundo grau. Atua perante o TRE, o TJ, o Tribunal de Justiça. Então, atua perante o Tribunal Regional Eleitoral. Esses são os procuradores dos Ministérios Públicos Estaduais, tá? Já no federal, todo mundo se chama, desde que tu entrou, tu não precisa crescer na carreira, tu já é chamado procurador, tá? Outra diferença, cuidado com isso. Estou fazendo um concurso para ser advogado do município. Como é que é o nome do cargo? Procurador municipal. Ah, mas ele não fiscaliza nada, ele ele defende o município. Procurador municipal defende o município, não tem nada a ver com o Ministério Público. Procurador estadual defende quem? O Estado, criatura! O Estado, tá? E aí, no âmbito nacional, federal, nós temos os integrantes da AGU, né? E eles sim defendem a União. Já os integrantes do Ministério Público da União também são chamados procuradores, mas eles não defendem a União. Pelo contrário, eles fiscalizam, eles ajuizam ação penal, eles fazem fiscalização, fazem seguir a lei. É outra coisa, tá? Entendido isso? Que muita gente confunde. Espero ter desmistificado e desfeito a saladinha de frutas que vocês adoram fazer. Beleza. Quem é o chefe do MPU? O chefe do MPU, aquele que se divide em 4. O chefe do MPU é o PGR, é o Procurador-Geral da República, hoje Augusto Aras, tá? Ele é nomeado pelo presidente da República. Ele é nomeado pelo presidente da República. Dentre os integrantes da carreira, né, do MPU, pode ser dos 4 ali, dos 4 ministérios públicos que se divide o MPU. Ele tem que ser maior de 35 anos e ele tem que ter sido aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, eles fazem uma prova, né? O Senado faz uma prova para a pessoa e ele tem que ser aprovado pela maioria absoluta do Senado e então o presidente da República pode nomear aquela pessoa, integrante do Ministério Público da União, para o cargo de Procurador-Geral da República para um mandato de 2 anos. Pode ter recondução, certo? Então, quem é o chefe do Ministério Público da União? PGR. Quem é o chefe do Ministério Público Estadual? O nosso chefe. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem um chefe, se chama Procurador-Geral de Justiça. Bom, se o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República, o Procurador-Geral de Justiça, que é do Ministério Público Estadual, é nomeado pelo governador, certo? Certo. Certíssimo. É feita, gente, pelo próprio Ministério Público uma lista tríplice, tá? Os próprios promotores votam entre eles, e procuradores e promotores votam e fazem uma lista e entregam para o governador uma lista tríplice, 3 pessoas. Essa votação em voto plurimo aqui no Rio Grande do Sul, eles podem votar em vários, né? Não precisa ser o voto numa só pessoa. Depois nós vamos falar quando a gente for ver a nossa lei orgânica, mas é o voto plurimo. Isso aconteceu há pouquíssimo tempo e o PGJ do Rio Grande do Sul foi nomeado, se eu não me engano, faz 2 semanas, que é o Dr. Marcelo Dornelles. Marcelo Dornelles é o novo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul,
certo? Foi nomeado pelo governador Eduardo Leite, beleza? Também mandato de 2 anos, permitida uma recondução, e ele é escolhido, então, com lista tríplice dos colegas, o governador pega algum. Se o governador não pegar em 15 dias algum, não apontar algum, o mais votado diretamente é colocado lá como PGJ, certo? Quem é o chefe? Eu falei pra vocês que é um pouco diferente lá no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? Por quê? Porque, na verdade, é o Distrito Federal, né? É como se fosse um estado, mas não é. E aí, lá no MPDFT, o Procurador-Geral de Justiça deles, porque eles têm promotores, como eu falei pra vocês, né? E o Procurador-Geral de Justiça deles é nomeado pelo Presidente da República. Por quê? Porque o MPDFT faz parte do MPU. Ele é um bracinho do MPU. Aqui, ó, vai aparecer atravessado pra vocês, ó, eu sei. Mas, enfim, tem o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União. E daí ele se divide nos 4 outros ministérios públicos. No caso da escolha do PGR pelo presidente, acontece por lei de lista tríplice também, então tem outra função. Primeiro ele tem que fazer... Tem uma lista antes, mas o que mais importa é a prova. Ai, me fugiu a palavra, gente. Depois do Covid eu fiquei, putz, esquecida. Como é que é? Sabatina pelo Senado. Lembrei da minha avó, falava sabatina. Tem sabatina amanhã? Prova. É essa aí, sabatina. Princípios em... Fechamos o ponto. Divisão, fechamos o ponto. Fecha, risca lá no edital. Fechamos. Princípios institucionais do Ministério Público. E aí vocês vão anotar aí. Princípios institucionais. Que isso, Juliana, tá maluca? Não são os princípios institucionais do Ministério Público. Unidade, indivisibilidade e irredutibilidade de subsídio. Desculpa, independência funcional. Tô maluca. Depois da Covid ficou tenso, gente, de estudar. Então, olha, vou dizer pra vocês. Princípios, unidade. O Ministério Público é visto como uma instituição una, tá? Não é aquele promotor que denunciou, não é aquele promotor que assinou, não. É o Ministério Público. Na peça, por exemplo, nas peças é o Ministério Público requer, o Ministério Público pleiteia, o Ministério Público manifesta por isso, por isso, por isso, tá? É o Ministério Público, é uma unidade. Não existe unidade entre o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, tá? O Ministério Público, existe essa unidade dentro de cada Ministério Público e não entre um e outro, até porque eles podem virar litisconsortes em ações. Princípio da indivisibilidade, que é assim com o princípio da unidade. Qualquer promotor pode assinar. Por quê? Porque às vezes um entra de férias e daí eles podem substituir uns aos outros, o que não quer dizer que seja outro Ministério Público, nada disso, é o mesmo, porque eles atuam representando, na verdade, apresentando o órgão, a instituição Ministério Público. Então eles assinam as ações em nome do Ministério Público. Eles podem, um promotor pode substituir ao outro, não tem problema. Princípio da indivisibilidade. Também aqui não há indivisibilidade entre os membros do Ministério Público Estadual e o Ministério Público da União, tá? Aqui é a mesma coisa que a unidade. Não existe isso aqui, entre um e outro. Independência funcional. No exercício das suas funções institucionais, os membros do Ministério Público, eles agem de acordo com a lei e de acordo com o seu entendimento. Então, ainda que a administração do Ministério Público faça resoluções, provimentos, se o membro não quiser cumprir, não quiser agir, não quiser seguir aquela orientação da administração do Ministério Público, ele não precisa, porque ele atua com independência funcional, certo? E aí, então... Esses são os princípios institucionais do Ministério Público. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Risca mais um ponto do edital. Vamos para as autonomias constitucionais do Ministério Público. Na Constituição Federal são previstas 3 autonomias do Ministério Público. Autonomia funcional, administrativa e financeira. Autonomia FAF. Autonomia FAF, princípios UI, autonomia FAF, funcional, administrativa e financeira. Aqui nessa autonomia, gente, o Ministério Público vai fazer o quê? Ele pode propor criação e extinção de cargos, foi o que ele fez,
criando vários cargos. O Ministério Público do Rio Grande do Sul criou vários cargos de técnico e de analista, né? E o Ministério Público pode prover os seus cargos vagos, que é o que ele tá fazendo com vocês, vai chamar vários de vocês para virarem meus coleguinhas lá no Ministério Público, porque ele vai prover os cargos através de concurso público, de provas ou provas e títulos. Ele fala também sobre a política remuneratória, os planos de carreira, isso é o Ministério Público que tem a iniciativa de fazer. Também tem autonomia financeira, porque é o Ministério Público quem elabora a proposta orçamentária. Essa proposta orçamentária, o PGJ, o chefe do Ministério Público Estadual, né, vai enviar para quem? O Procurador-Geral de Justiça envia para o governador a proposta dentro, claro, das normas da LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. E o Ministério Público, os recursos, as dotações referentes ao Ministério Público são pagas para o órgão até o dia 20 de cada mês e se chama duodécimo, tá? Duodécimo, todos os meses o Executivo entrega para o Ministério Público o duodécimo até o dia 20, certo? Risca mais um ponto do edital, porque a gente já viu quem é o Ministério Público, a divisão do Ministério Público, os princípios do Ministério Público, a autonomia do Ministério Público. Ai, que maravilha! E agora nós vamos ver, por fim, as garantias do Ministério Público. Então, se eu falo em princípios, eu lembro UI. Se eu lembro das autonomias, eu lembro FAF. E se eu falar das garantias dos membros, vejam bem que aqui estou falando das garantias dos membros agora. A garantia dos membros é vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio, tá? Essas são as garantias dos membros. Antes nós estávamos falando dos princípios do Ministério Público, da instituição, da autonomia do Ministério Público. Agora estamos vendo as garantias constitucionais dos membros, dos promotores do Ministério Público, certo? Então, primeiro eles têm vitaliciedade. Depois de 2 anos de efetivo exercício no cargo, eles são vitalícios. E eles não podem perder o cargo, salvo por uma ação ajuizada, então, pelo PGJ, depois que o colégio disser sim. Isso tudo nós vamos ver, gente, o trâmite dessa ação na próxima aula, quando a gente for ver a LOMP e a 7669. Mas, enfim, eles para perder o cargo, o promotor pode perder o cargo após 2 anos, é a vitaliciedade. Sim, Miguel, 2 anos. Não pode perder o cargo, então, senão por sentença judicial transitada em julgado em ação civil própria. A ação civil é para isso, para a perda do cargo, tá? Se ele faz o quê? Daí tá lá na LOMP. Prática incompatível com o exercício do cargo, o exercício da advocacia, o abandono do cargo por mais de 30 anos. Daí tá nas leis orgânicas, tanto na Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos, de todos eles, que é a 8625, como a Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 7669. Ali estão, então, as possibilidades do promotor perder o cargo, através do quê? De uma ação civil com sentença transitada em julgado, tá? Aqui, cuidado! Ah, o promotor foi denunciado, foi condenado numa ação criminal, ele pode perder o cargo? Não, porque tem que ter uma ação civil própria para perder o cargo e tem que ter sentença transitada em julgado, certo? Isso é vitaliciedade. Inamovibilidade. Aqui, gente, a impossibilidade da própria administração mudar, remover o membro do Ministério Público. E isso aqui surge por quê, gente? Imaginem que chegou um promotor na cidade, começou a haver várias fraudes, várias corrupções lá no executivo, e esse prefeito é amigo de alguém da administração, né? E daí diz, não, ó, seguinte, esse promotor tá incomodando aqui na cidade, tira. Daí alguém remove o promotor. Então, é para não ter força política, joguinho político. Então, o promotor de justiça, ele atua com a independência funcional e sabendo que ele não pode ser removido de plano. Claro, tem certos casos, gente, tem uma exceção, que daí é por interesse público,
depois do voto da maioria absoluta do órgão colegiado, depois da ampla defesa, daí mais como uma sanção, entendeu? Mas, normalmente, ele pode ser removido de plano? Não, pela inamovibilidade. Última garantia do membro do Ministério Público é a irredutibilidade de subsídio. Aqui, gente, o membro do Ministério Público, ele não recebe remuneração, ele recebe subsídio, que é em parcela única, que é para não ter penduricalhos. É, para não ter penduricalhos. Mas daí tem, né? Auxílio isso, auxílio daquilo, auxílio aquilo. Tem. Fazer o quê? Né? Mas é subsídio, é parcela única, diz que. E a irredutibilidade de subsídios é a irredutibilidade nominal do subsídio, beleza? Ainda nós temos o membro do Ministério Público goza do foro por prerrogativa de função, né? Quando ele é demandado, quem vai julgar a ação dele? Não vai ser o juiz de primeiro grau que age, que atua, que trabalha junto com o próprio membro, né? Obviamente serão, então, pessoas de maior escalão. A competência em razão da função não é em razão da pessoa, e sim do cargo, da função que ele exerce, tá? E eu quero que vocês anotem uma coisa aqui. A competência por prerrogativa de função se sobrepõe à competência territorial. Então, se o promotor de justiça um promotor de justiça do Rio Grande do Sul pratica um crime em Santa Catarina, onde ele vai ser julgado? Pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça da onde ele é promotor. E a competência por prerrogativa de função se sobrepõe, é mais importante que a competência territorial, certo? Risquem mais um ponto do edital. Vedações constitucionais. Aqui nós temos no artigo 128, inciso 2, algumas vedações. O Ministério Público não pode receber remuneração ou porcentagem. Procurador-Geral de Justiça, já falamos dele, Miguel. Falamos lá no início. Não pode receber remuneração extra, não pode exercer advocacia, não pode participar da sociedade comercial, exceto em alguns casos. Não pode exercer outro cargo, exceto o de magistrado. Lembrando, né, gente, que exercer um cargo dentro da administração, como subprocurador, como chefe disso, isso não conta, né? É exercer uma função extra, né? Extra ele só pode ser professor, magistrado. De resto, ele não pode acumular funções. Repete os princípios da autonomia. Autonomia também? Isabela, vai ficar gravada a live até amanhã. FAF. Autonomia funcional, administrativa e financeira. Promotor não pode exercer atividade político-partidária, não pode. E não pode receber auxílio, contribuição de pessoas físicas, enfim, né? Essas são as vedações constitucionais. Podem riscar mais um ponto das vedações e encerramos a live. 44 minutos, meu Deus, eu falei pra cá. Caramba. Vimos bastante coisa, vimos 5 pontos do edital. Terça que vem eu espero vocês pra gente continuar essa live e terminar esse assunto do edital. Um mega beijo. Durante a semana eu vou colocando coisas referentes a isso e referente a um material que eu tô super fazendo chuchu beleza pra vocês. Um mega beijo!